entrevista coletiva de hoje recebe o secretário municipal antidrogas, Hamilton José Klein. No último bloco, o Maurício tinha acabado de fazer uma pergunta, eu tive que interromper por conta do intervalo. Eu queria que você repetisse a pergunta, Maurício. Assim, eu estava relembrando que o vice-governador Flávio Arnes, numa entrevista que ele deu aqui para a gente recentemente, ele falou que iria criar espaços na educação para que os menores não ficassem ociosos. As escolas seriam abertas para a participação das comunidades. Isso não pode ser estendido para Curitiba, secretário? Não, isso, na verdade, isso já é feito em Curitiba. Que nós temos um programa que nós chamamos de Bola Cheia, que ele tem como base a prática esportiva e mais a introdução de conceitos de cidadania, né? Então, justamente ele é desenvolvido nas escolas municipais, mas aberto à comunidade local. Então, nós fizemos um projeto piloto. Hoje nós temos 9 bolas cheias, que é localizado, um em cada regional do município, mas deu tão certo, a aceitação foi tão grande, que nós estamos agora com a determinação do prefeito Luciano Dutti para ampliar esse número. Então, essa utilização, essa aproximação à comunidade e escola... Quantas crianças hoje? O senhor tem uma estimativa? Eu tenho aqui, no resultado de 2010, participantes no ano de 2000 foram 41.210 distribuídos nesses 9 locais. E é importante atuar com essas crianças nessa faixa etária justamente porque cada vez mais cedo o tráfico tem cooptado essas crianças, quer dizer, o acesso ao mundo das drogas se dá cada vez mais cedo. Hoje, qual é a idade, assim, onde as crianças começam a ter o primeiro contato com as drogas? Existe um estudo científico sobre isso, secretário? Não, científico eu não tenho conhecimento, mas o que a gente tem visto na prática, na faixa aí de 12, 13, 14 anos, você já vê inúmeros menores envolvidos com crime. E no caso do uso de drogas, eu tenho conhecimento, inclusive aqui de Curitiba, o recorde de idade, eles têm em tratamentos aí nos CAPs, tem um menor de 5 anos de idade que é o usuário crônico de crack. 5 anos usuário de crack? 5 anos, acho que esse é o mais novo usuário que a gente tem conhecimento. De crack? Crack. Crack virou uma epidemia no Brasil inteiro. Virou. E como é que vocês estão debatendo isso aqui em Curitiba? O crack especificamente? Não estamos debatendo especificamente o crack, é o problema das drogas, que como eu falei, a gente tem procurado dar ênfase ao problema da prevenção, da educação, evitar que tenha o primeiro contato com a droga, seja ela qual for. Então, todo o trabalho vai ser nessa parte preventiva para cortar o fluxo. O senhor foi, durante 28 anos, atuou na Polícia Federal, no setor de inteligência antidrogas. Durante esse período que o senhor atuou, como é que era a fiscalização das nossas fronteiras? Porque as drogas, elas vêm do Paraguai, vêm da Bolívia. Como é que isso é fiscalizado hoje? Como evitar isso aí? E evitar totalmente, acho que a gente nunca vai conseguir, até por conta da extensão da nossa fronteira. Você tem vastas áreas que são desabitadas e são até despoliciadas. Acho que não tem como evitar. Mas era bastante carente essa parte de fiscalização de fronteira, tem melhorado um pouco agora. Eles têm desenvolvido alguns programas para melhorar isso, mas ainda assim esbarra naquele problema de efetivo. Então, as grandes operações que a gente fazia, através de dados de inteligência, você sabia, a maior parte das drogas está entrando pelas fronteiras do estado do Amazonas. Então, você concentrava as atenções para aquele local, concentrava o pessoal naquele local. Mas os traficantes também acompanham essa movimentação. Então, à medida que eles começavam a perder naquele local, falaram, bom, está muito fiscalizado no Amazonas, então vamos passar a entrar pela fronteira do Mato Grosso. E é o que eu comento, se você conseguir fazer um cordão de isolamento na fronteira, botar um policial a cada 10 metros, eles vão fazer o que alguns já fazem, vão começar a usar pequenas aeronaves que descem em pista de pouso clandestino. Se você implementa a lei do abate, se ela efetivamente for aplicada e o avião suspeito puder ser abatido, eles vão fazer um túnel, mas a droga sempre vai entrar. Então, é por isso que eu volto a falar da importância da prevenção, que você corta o fluxo. Se você não tiver o usuário, não tem por que trazer a droga para cá. E hoje, eu queria voltar um pouco a falar nessa questão que o Maurício levantou, que é a questão justamente do uso do crack, essa epidemia do crack. Porque é uma droga relativamente barata, pelo que se tem notícia, mas é extremamente nociva.
Quer dizer, a gente tem relatos aí de que a vida das pessoas que começam a usar crack diminui assim drasticamente para questão de anos. E é isso mesmo, secretário? Essa droga ela tem esse impacto assim, dessa maneira mesmo, fortíssimo? O impacto é muito forte. Isso é fácil de observar, você pode ver, até no centro de Curitiba, que a gente pretende até fazer uma ação mais forte lá agora, você vê grupo de usuários que eles não têm qualquer perspectiva de vida. O negócio deles é dormir na calçada, acordou, fumou uma pedra, vai dormir de novo e acorda para fumar outra. Então, se você deixa a coisa se arrastar, você cria uma geração de alienados. É um pessoal que não trabalha, não estuda, não produz, não tem vínculo familiar, não tem nada. Vive como vegetal. A vida dele é fumar a pedra dele de crack. E você falou da epidemia, que é um vício relativamente barato, você falou que não é. Porque você vê aí, na média, aí custa hoje o quê? R$5 uma pedra de crack. Você fala assim, R$5 é pouquinho. Mas nenhum desse pessoal, usuário crônico, usa uma pedra. Eles chegam a usar 20 pedras num dia. 20 pedras no dia, você tem que fazer um investimento de R$100 dia para manter seu vício, dá R$3.000 mês. E da onde ele vai tirar esse dinheiro para manter o vício? E aí você começa a criar uma série de problemas, um monte de crimes conexos a isso aí, para ele conseguir manter o vício dele. O crack não é um vício barato. Ele é devastador. Esse sujeito experimenta 1, 2 vezes que ele usa lá por curiosidade, já criou uma dependência viciado, que ele não consegue mais abandonar. Ele vai ter que dar o jeito dele para manter o vício. A gente vê lá, por exemplo, em São Paulo, e eu espero que Curitiba não se torne não tenha uma cracolândia como se tem em São Paulo. Eles fazem operações quase toda semana e todo aquele pessoal volta novamente. Espero que Curitiba não se torne, não tenha uma cracolândia, mas Curitiba, não vamos deixar. Curitiba já está assim, por exemplo, tem grupinhos no centro da cidade que eu mesmo passo por lá e eu percebo eles fumando crack. Abertamente, à luz do dia. Pois é. Mas nós temos hoje uma legislação muito aberta, você também não tem muito o que fazer com eles. Então, com relação ao usuário? Com relação ao usuário. Muitas vezes o policial que está na rua, às vezes ele se depara com a situação dele, ele prefere ignorar, ele prefere não ver, porque aquilo vai trazer mais problema para ele do que a solução para a sociedade. Então, ele pegou um sujeito usando uma pedra de crack, ele vai perder o dia dele, é uma burocracia enorme, para depois saírem dali os dois juntos, porque não cabe mais prisão em flagrante, então eles vão lá, vão assinar um termo. No máximo é um termo circunstanciado. Isso se o usuário não conseguir ficar livre ali do problema antes do policial, porque às vezes ele ainda tem uma série de medidas burocráticas para cumprir. Mas e como vai se resolver isso? Mudando a lei, então? Eu acredito na mudança da lei, embora o pessoal, a maioria, seja contra a prisão de usuários. Eu vi uma posição de um deputado federal, não me lembro o nome dele agora, que eu achei bem coerente. Eu acho que o Estado tem que ter todo esse aparato aí para recuperação, para tratamento, mas o que você vê muitas vezes é que você bota isso à disposição, mas o usuário não quer. Eu falava, você tem tudo isso para se tratar. Eu falei, eu não quero. Eu falei, e aí o que você faz? Vai deixar ele convivendo na sociedade produtiva, criando um monte de problema para todo mundo, assaltando, roubando, estuprando. Foi a posição do deputado. Eu falei, sou a favor que se coloque todo esse aparato à disposição da recuperação do usuário. Agora, se ele não quiser, não tem outro jeito, ele vai ter que ficar preso mesmo, só não podemos deixar ele incomodar a sociedade produtiva, porque esse aparato de segurança é para defender o cidadão de bem, não é para defender o usuário, não é para garantir o direito dele, é para garantir o nosso. E já que nós estamos falando tanto, secretário, nessa questão da prevenção, que recado o senhor dá aos pais nesse momento com relação à prevenção dos seus filhos? O que eles devem, na sociedade de hoje, observar? Porque quem é pai hoje, que está com os filhos entrando na adolescência, tem hoje uma infinidade de outras, uma situação muito diferente do que era aquela que viveu quando adolescente. Então, muitas vezes, esses pais não têm o preparo, não porque eles não querem, mas porque não foram efetivamente preparados para isso, para enfrentar esse problema dentro de casa. Que conselho o senhor dá para esses pais? Primeiro é que eles procurem se informar a respeito do problema das drogas, sobre tipos de drogas, sobre consequências. Primeiro, procurem se informar e depois repassem isso para os filhos. Eu costumo dar um exemplo assim, bem simples para o pessoal que trabalha comigo com relação à questão da informação.
é que você vê, a criança pequena, normalmente, os pais ensinam que enfiar o dedo numa tomada elétrica dá choque. Assim, a maioria se contenta com essa informação. Então, ele não vai enfiar o dedo na tomada e falar, não, eu sei que isso aqui vai doer, então eu não vou fazer, porque é informado. Para alguns não dá certo. Ele fala, será que vai doer mesmo? Deixa eu experimentar. Eu acho que com a droga é a mesma coisa. Se ele tem uma informação suficiente, se tem um conhecimento suficiente, ele não vai usar porque ele já sabe que aquilo vai trazer consequências. E é lógico que, igual no caso da tomada, alguns vão escapar, falar, mas será que é isso mesmo? Deixa eu ir lá experimentar. Então, eu acho que esses programas que a gente monta, que eu dou ênfase à prevenção, justamente por isso, você evitar que uma grande parte deixe de ir para o caminho das drogas, aquela pequena parte que escapar, que preferir enfiar o dedo na tomada, ainda você vai ter os programas de recuperação à disposição e, em último caso, a repressão. Mas os pais devem investir na informação e na educação. Primeiro se educando e depois repassando isso para os filhos. Hoje Desculpe, Maurício, mas nós vamos a mais um intervalo comercial. É rapidinho. Hoje estamos conversando com o Dr. Hamilton José Klein, secretário municipal antidrogas. Voltamos depois do intervalo comercial. Caraca.